Mapa mental. Quais são as vantagens do seu uso? Eu sou o Arnaldo Mefano, do Mental to Power. E vou apresentar para vocês quais são as vantagens do uso do mapa mental. Bem, vocês estão vendo aqui na tela o mapa mental que eu desenvolvi justamente para essa apresentação, onde o primeiro ponto é no desenvolvimento dos pensamentos. Não sei se vocês estão lembrados, vocês assistiram meus outros vídeos, o nosso cérebro, ele pensa de forma orgânica e não de forma linear. Ou seja, quando nós fazemos uma anotação num bloco, num caderno, num papel, não sei se vocês notam, mas depois nós temos dificuldade de localizar essas informações. Quando nós fazemos uma representação tipo orgânica, que é o caso aqui desse mapa mental, nós temos uma representação orgânica. Basta nós olharmos que nós temos uma visão geral de tudo que está acontecendo. Aqui eu estou dando diminuindo o zoom e aqui eu tenho a visão geral, tudo que está acontecendo. Outro ponto relacionado aos pensamentos é o desenvolvimento do pensamento, ou seja, ele ajuda a desenvolver a imaginação e a sua criação. E na parte de criar, você gera novas ideias e faz o registro dos seus pensamentos. Na concentração, devido a esse tipo de apresentação, ele te ajuda a desenvolver, aprimorar, põe o seu cérebro para trabalhar, esse é o ponto principal, né? Você sai daquela zona de conforto, de ficar anotando no papel, linha após linha, e você consegue melhores resultados. Do ponto de vista de apresentar, de falar em público, o grande ponto forte do mapa mental é a sua forma de apresentação. O mapa mental ele é apresentado em uma única folha, vamos dar um zoom negativo, ou seja, se eu tivesse esse mapa daqui impresso, eu posso visualizá-lo em uma única folha, de tal maneira que eu tenho uma visão única e uma visão geral, ou seja, uma visão completa do que está acontecendo. Ele ajuda você a treinar, a falar firme, a que você seja você mesmo, você está sempre focado no tema central, no seu ritmo. Você pode, quando desenvolver um mapa mental, não foi o caso aqui, eu já não preciso, mas eu poderia colocar, vamos dizer que eu fosse falar em detalhe cada um desses itens daqui, eu colocaria aqui 1 minuto, 2 minutos, 1 minuto, 1 minuto, de tal maneira que eu conseguisse manter meu ritmo. Respirar, que é um ponto fundamental. No mapa mental, eu posso colocar na hora de trocar de um item para outro um lembrete para mim. Sorrir é outro ponto importante, tá? E descontrair. E nunca esquecer o seguinte, que errar é humano e quando nós vamos falar em público, sem estresse. Eu tendo a representação em uma única folha, com uma visão geral, esse último ponto, que é sem estresse, ele diminui bastante. E outro ponto importante é você conhecer seu corpo e seu cérebro. Vamos dizer que eu tenho a mania, quando estou falando, de sempre ficar aqui me coçando. Um exemplo. Ou eu tenho uma mania que eu não consigo controlar, de que sempre que estou falando eu falar, tá, bem, né, toda hora. No desenvolvimento do meu mapa mental, eu posso colocar esses itens aqui, de tal maneira que eu preste atenção a ele. Então, ele vai te ajudar a você se conhecer. Se você souber e você puder visualizar, tá, quais são as características do seu corpo, do seu cérebro, tanto do ponto positivo quanto do ponto negativo, você terá dado um grande passo. Outro ponto importante é quanto à liderança. Ele te ajuda a que você, como líder, tenha paixão, seja flexível, saiba se comunicar, seja um exemplo e saber ouvir. Quando você desenvolve o seu mapa mental, você pode colocar algumas observações, por exemplo, aqui, aguardar. Aguardar 10 segundos. Pronto. Eu estou desenvolvendo, eu estou falando, eu estou numa reunião, por exemplo, e na hora que eu vejo essa observação daqui, eu paro e aguardo um pouquinho,
porque eu tenho que dar oportunidade a outras pessoas para falar. Na parte de liderança, o que nós não devemos fazer, e o mapa mental nos ajuda muito se nós colocarmos essas características aqui. Primeiro, nós não podemos ser autoritários, do meu ponto de vista, tá? O líder não pode ser autoritário. E segundo, não podemos demonstrar poder. O líder ele não tem poder, ele tem que ser um líder que motive as pessoas e não faça as pessoas realizar suas tarefas ou o seu desenvolvimento devido ao poder. Ainda por cima no ponto de liderança, planejar, ser influente e ambiente saudável. Conhecer sua fraqueza, se você tem fraquezas, liste as suas fraquezas aqui. Não que você vai apresentar para todo mundo, mas quando você estiver no seu desenvolvimento, estiver na sua reunião, você vai olhar e vai estar percebendo elas listadas de tal maneira que você ache e reconheça e que você possa gerenciá-las melhor. No mesmo ponto, distribuir tarefas e presidir reuniões. Para presidir reuniões, o mapa mental é fenomenal. Eu sempre que faço uma reunião, eu vou elaborando um mapa mental e quando termina a reunião, eu praticamente tenho pronto todo o esboço, né, do que foi conversado, das decisões, e depois eu aprimoro um pouco, tá, esses pontos. Continuando para negociações, o mapa mental é fenomenal, porque eu colocando no mapa mental todas as etapas das negociações, eu tenho uma visão clara, uma visão delineada e, principalmente, por quê? A apresentação é feita em uma página. Vocês sabem que a negociação, a grosso modo, nós podemos dividir em 4 etapas. Preparação, troca de informações, a proposta e o fechamento. Nós podemos, então, através de um mapa mental, desenvolver cada um desses itens de tal maneira que, quando nós estivermos na nossa negociação, nós poderemos seguir esses itens de forma ordenada. Treinamentos. Para o treinamento, o mapa mental é fora do comum. Eu, por exemplo, estou dando esse treinamento. Não treinamento, né? Estou gravando esse vídeo aqui, mostrando tudo através de um mapa mental. Ele te dá uma visão geral, ele te mostra os tópicos e te mostra os detalhes. Eu não preciso tentar memorizar tudo, ter uma anotação aqui, um papelzinho ali, uma coisa que eu vejo muito comum, né? A pessoa está fazendo uma apresentação e toda hora você nota que ela olha assim para o lado ou ela olha para baixo. Na verdade, ela tem um papel, note que o meu papel aqui está em branco, tá? Ela tem um papel onde tem anotações. Então, ela está fazendo a apresentação e ela olha e volta, olha e volta. Quando não faz toda a apresentação olhando para baixo ou olhando para o lado. Então, o mapa mental é uma ferramenta sensacional para treinamentos. Para planejamento, então, nem se diga, para você fazer um planejamento para priorizar o seu tempo, priorizar, por exemplo, seu período do dia, da semana, mês ou ano, colocar suas tarefas, faça um mapa mental todo dia sobre o que você tem que fazer durante aquele dia, durante aquela semana, e você vai ver como é que sua vida vai ser bastante facilitada. Das suas tarefas, das suas agendas, treinamentos, cursos, apresentações, festas, reuniões, e principalmente da sua vida pessoal e sua vida profissional. Eu vou mostrar um exemplo aqui para vocês. Eu tenho um problema de coluna, quem não tem, né? Nos dias de hoje. Quem não tiver pode se colocar vitorioso. E eu fiz um mapa mental, está ele aqui, com algumas recomendações. Eu conversei com médicos, com fisioterapeutas, etc. E está aqui, ó. Primeiro, emagrecer. Procurar uma nutricionista, ver a documentação, receitas, quem vai ser, alimentação saudável. No caso de dor, eu tenho aqui a prescrição dos remédios. No caso, eu não estou apresentando a vocês. Outra vantagem do mapa mental é essa. Eu posso esconder uma informação e posso mostrá-la automaticamente. Caminhar. A caminhada vai me ajudar a fortalecer, tem que ser diariamente, eu tenho que aumentar a velocidade. Isso eu já faço, tá? Eu caminho 7 dias por semana. O processo que eu tenho que seguir, fazer muito alongamento, fazer musculação, coisa que eu já faço, perder peso, coisa difícil, né? E perder barriga. E aqui as remedicações. Então, vocês notam o seguinte, deixa eu diminuir um pouquinho. O mapa mental, ele me ajuda a que eu possa seguir esses pontos e se eu tiver qualquer dúvida, é só eu consultar esse meu mapa.
o planejamento da minha vida pessoal. Organizar te facilita, te mostra como organizar e permite que você descreva quais são as etapas da sua organização. E no aprendizado, é uma coisa fora do comum. Ela ajuda você a desenvolver, você a aprender melhor, memorizar, excelente auxiliar nos estudos. Eu sempre que estou estudando, eu sou um estudante eterno. Tá? Eu não paro de estudar um minuto. Sempre que eu faço um estudo, estou lendo um livro, etc., eu faço um resumo. E esse resumo eu coloco, faço ele na forma de um mapa mental. Notas de aulas, palestras, resumo que eu já falei, livros, leituras. Cada livro que eu li, ele está resumido num mapa mental que ocupa uma folha. De tal maneira que eu, olhando para aquela folha ou aquela tela, eu tenho uma visão geral do resumo do livro. E para você fazer revisões antes de uma prova, de um concurso, de uma apresentação, você tendo um mapa mental desenvolvido, ela é uma ferramenta fenomenal para isso. Para comunicação, é uma ferramenta excepcional. Ele permite você priorizar, desde o momento que você está colocando aqui no papel, tá, na tela, no seu mapa mental, todos os itens, você consegue eliminar o que é inútil, você consegue marcar qual é o momento certo, ter sua opinião e o foco naquilo que você vai falar. Então, essas são as vantagens do mapa mental, só como informação. Esse mapa mental daqui, ele foi desenvolvido na plataforma MindMaster. Aos interessados, eu estou colocando aqui na tela um código de desconto. A MindMaster, ela tem duas modalidades, gratuito e o Pro, que é o avançado, o grátis, e está aqui o código para vocês, tá? Caso vocês queiram contratar, para vocês terem desconto.